Então, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 7º ciclo de debates sobre águas urbanas, CEDAW 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, juntamente com o meu colega, professor doutor Ricardo de Aragão. Dentro do cronograma de atividades da disciplina, há um momento em que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas relacionados com o conteúdo da disciplina. A intenção é socializar o conhecimento técnico e científico, trazer experiências, conectar pessoas e estimular o debate crítico e reflexivo. Neste ano, o evento conta com 7 palestras, que ocorrem sempre nas quartas, às 19 horas, e hoje eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença do professor doutor Sérgio Coide, para proferir a palestra Mudanças Climáticas, breve análise histórica, relações causais e desafios para questões de drenagem urbana. O professor doutor Sérgio Coide tem graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, em 1975, especialização em Engenharia de Terminais e Oleodutos para Petrobras, em 1976, mestre em Engenharia Civil, Recursos Hídricos pela COP UFRJ, em 1984, e PhD, Recursos Hídricos pelo Imperial College London, 1990. Atualmente o professor é professor associado da Universidade de Brasília, tem experiências na área de engenharia sanitária, com ênfase nos recursos hídricos, atuando nos temas hidrologia superficial e subterrânea, quantidade e qualidade, manejo de águas pluviais, contaminação de recursos hídricos, cidadão honorário de Brasília, CLDF e troféu Guardião das Águas, ADASA, 2013 e 2019. Após a exposição do palestrante, abriremos para o debate. Para fazer perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Solicito que, durante a apresentação, todos os ouvintes mantenham os vídeos e os áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios e vídeos serão liberados. Gostaria de agradecer ao professor, Dr. Sérgio Coide, por ter aceito o nosso convite, assim como todos e todas os participantes que estão aqui presentes. Professor, passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Deixa eu aqui compartilhar a tela. Que são só as coisas que estão aqui no Google. Eu não quero isso, quero tela cheia. Ok. Pronto. Ok. Entrou aí, né? Bem, uma das coisas que estão discutindo na questão aí do clima, né? Como diz, como é que acontecem essas questões de mudança climática, a primeira coisa que surge na cabeça, e é uma coisa bem interessante, o quanto que a gente se engana, pelo menos, lógico, acho que não aqui nesse público, mas é muito comum, né, principalmente no público mais leigo, tá? Que a gente aprendeu lá na geografia que a órbita da Terra como diz, é uma elipse em torno do Sol, não é isso? E muita gente acha que é isso que determina as estações do ano, né? E interessante é que, como disse, será que isso é verdade? Logicamente não é, porque, na verdade, essa elipse ele é praticamente um círculo, né? Então, nós temos a distância como diz, da Terra para o Sol, ela varia muito pouco, é da ordem de 4%, né? Ou seja, a elipse não é tão elíptica assim, né? E então, por que nós temos estações diferentes nos dois hemisférios? Basicamente, é a inclinação do eixo da Terra, né? E essa inclinação, como ela é fixa,
tá? Entre aspas. Então, quando a Terra gira em todo o Sol, ela está com um eixo fixo, então nós temos aí momentos diferentes em que o Sol bate mais na parte de cima da Terra ou bate mais na parte de baixo. Esse também em cima ou baixo, em cima ou parte de cima ou parte de baixo, também é só convenção, né? Porque no espaço não tem referencial. Mas, enfim, então essa é a questão aí de... por que eu estou falando disso? É porque isso depois vai ter implicação na questão aí da variação da temperatura da Terra ao longo dos milênios, né? Por que o Brasil é um país tropical? Primeira coisa é que, na verdade, o Brasil é quase tropical, né? O Brasil é muito tropical, até ali o estado de São Paulo. Abaixo do estado de São Paulo, ele deixa de ser tropical porque ele já entra na zona temperada. Então, predominantemente, o Brasil está entre os trópicos. E aí que a primeira coisa que o que define os trópicos, né? Todo mundo também sabe, mas não custa lembrar, que é a questão da inclinação do eixo da Terra, né? Então, a inclinação do eixo da Terra é quem determina a posição do trópico. O trópico não é uma posição geométrica, mas sim decorrente da inclinação do eixo da Terra. Bem, hoje essa inclinação está da ordem aí de 23 graus, mas isso não é sempre assim, isso varia, mas só que leva milênios para isso variar. Bem, outra coisa que se discute muito é a questão de quem é o responsável pelo efeito estufa. Sempre a culpa, a gente que vem na cabeça da gente, é o CO2, e, portanto, a gente tem a queima de combustíveis fósseis é o que está causando, então, o efeito estufa, né? Bem, onde é que está a limitação? Primeiro que efeito estufa vai existir, né? E CO2 é um dos contribuintes, mas não é o único. Lembrando só que os dois principais gases de efeito estufa é o vapor d'água e o CO2. Na verdade, o vapor d'água ele varia bastante ao longo do ano e depende do local também, mas, no entanto, isso é uma coisa que não dá para a gente interferir ou pensar em qualquer coisa, porque isso é decorrente do fato da gente ter aí a maior parte da Terra coberta pelos oceanos, tem a energia do Sol batendo o tempo todo, vai sempre ter uma grande quantidade de vapor d'água em trânsito na atmosfera, né? Porque o tempo todo está precipitando, o tempo todo está evaporando, e então fica essa massa de vapor na atmosfera, que é um dos grandes causadores dos efeitos estufa. Mas se eu tirar todos os gases estufa da Terra, a temperatura seria 30 graus abaixo do que é hoje, né? Mas aí dá uma olhada na composição. Então, o vapor d'água, na média, representa 0,4% da atmosfera, e o CO2, 0,035%, né, um valor muito baixo. Esse valor de 0,035 é um dado de 1990, mais ou menos. Bem, mas será que esses são os únicos gases estufa? Então, se eu estou falando de gás estufa, eu fico sempre pensando nesses gases, mas também vocês já viram isso com certeza, tá? Que nós temos aí alguns outros gases na história, e principalmente o metano tem sido muito falado, né? A questão aí do metano afetar bastante a questão do efeito estufa. No entanto, se você olhar essa tabela aí, vocês vão ver que os gases artificiais gerados aí por uma série de atividades industriais, são gases sintéticos, eles hoje já contribuem com uma parcela significativa do efeito estufa. Então, esses gases aí é complexo, tá? Porque nós, de uma certa maneira, dependemos bastante em série de atividades nossas desses gases, inclusive ar-condicionado, refrigeração, uma série de coisas. Bem, e o balanço de CO2, né? O que acontece é o seguinte: quando a gente olha a natureza como um todo, a gente tem aí, esse dado aqui é de 89, tá? Isso foi numa publicação do Greenpeace. Esse livro foi, então, vendido, ou na verdade foi muito mais, quase praticamente distribuído, na Rio 92. Tá? Veja que na Rio 92 é quando o público leigo, né, e quem não é, realmente todo mundo que não era da área, realmente começa a tomar uma grande consciência do problema do aquecimento global, porque na Rio 92 é onde isso foi trazido à baila e falar: olha, precisamos fazer alguma coisa, porque a situação é séria, né?
Então, essa foi uma das publicações assim, de grande alcance, que é bastante... É um livro de fácil leitura, ele não é tanto técnico, é muito mais informativo, mas só que, lógico, naquela época, muita gente contestava o que estava sendo colocado. Mas aqui nesse balanço, aqui, rapidamente, dá para ver o seguinte, nos oceanos, né, você tem, então, uma boa parte, você tem uma grande absorção de carbono, isso aqui é em gigatoneladas, e você tem uma liberação de 90% pelos processos biológicos. Mas, de qualquer forma, 2%, 2 gigatoneladas acabam ficando retidos por ano nos oceanos. Quando você olha a parte da Terra, o que acontece é o seguinte, a fotossíntese retira 102, a respiração devolve 50, mas a decomposição da matéria orgânica na Terra, ela devolve outros 50. Então, na verdade, a gente também tem sobre os continentes, uma absorção de 2 gigatoneladas. Bem, o problema todo começa aqui no meio, né? Porque a queima de combustíveis fósseis, lá na década de 1980, liberava da ordem de 6 gigatoneladas, e o desmatamento da ordem de 2 gigatoneladas. Ou seja, só o desmatamento ele neutraliza todo o efeito de fotossíntese sobre os continentes. E como diz, o uso de combustíveis fósseis, né, porque o carbono armazenado durante milhões de anos, a gente, como diz, está liberando, como diz, um valor muito maior, né, do que os processos nos oceanos. Então, no final aqui, se a gente olhar, vai dar um desbalanço de 3 gigatoneladas. Bem, esse aqui é um dado mais atual, tá? Aqui já em 98, você veja que os números mudam um pouco, mas não é nem tanto assim, né? Então, dá para ter um balanço um pouco mais atualizado. Bem, então, esse aqui é a retirada dos oceanos, na Terra, tá? Isso aqui é a liberação dos combustíveis fósseis, aqui já aumentou um bocadinho. Tá? Bem, a temperatura média da Terra sempre foi mais fria, não é isso? E tem esquentado desde a Revolução Industrial. Mas, se eu regrido ao longo do tempo, a gente vê o seguinte, a posição, hoje a temperatura, considerando que a temperatura média da Terra hoje é em torno de 15 graus, né, você vai ver que a Terra, em geral, ela foi aí alguns graus mais fria do que ela está hoje, né? Então, a situação normal da Terra é exatamente uma situação mais fria. E com pequenos, ao longo do tempo, então, alguns momentos em que a temperatura sobe e depois volta de novo a valores mais baixos, né? Então, na verdade, se você olhar aqui, nós estamos, provavelmente, depois a gente vai mostrar num outro gráfico, no final de um período de aquecimento, tendendo a um período de glaciação. Isso analisando só os dados passados, né? Mas uma das coisas que a gente tem que questionar é o seguinte, da onde a ciência traz esse tipo de previsão? Você vai ver o seguinte, dá para falar alguns dias sobre isso, né? Então, a quantidade de ciência que tem para você construir um gráfico disso aqui é uma coisa de maluco, né? Envolve todas as ciências que você possa imaginar, uma quantidade absurda de pesquisas para você poder traçar como diz, um gráfico como esse. Bem, uma das teorias bem aceitas hoje sobre a motivação, né, pelo menos um gatilho que dispara esses processos, é simplesmente a maior ou menor incidência de radiação solar sobre a Terra. E isso, veja que essa quantidade de energia é ridiculamente pequena, essa variação. Então, inclusive, não dá para explicar toda a variação de temperatura simplesmente pelo balanço de radiação, tá? Mas, enfim, quando ele é de um período muito longo, isso acaba realmente, aparentemente, disparando outros processos, talvez muito ligado também aos processos biológicos que acontecem sobre a Terra, mas então que muda o clima e a temperatura aqui na Terra. Mas você veja que no ciclo de Milankovitch ele mostra que a órbita da Terra ela oscila, tá? Então o formato da elipse ela sofre
uma pequena variação, lógico que isso aí está extremamente exagerado, mas é uma pequena variação dos raios de órbita. Nós temos, como diz, a precessão do eixo da Terra, né? E a gente tem ainda uma variação da inclinação. Você veja que a variação da inclinação da Terra ela vai de 21 graus até 21,5 até 24,5. Você veja que isso aqui, tá, vai, como diz, determinar a região tropical da Terra, não é isso? Então você veja que quando eu tenho 21 graus, o Equador subiria, o Trópico de Capricórnio, ele subiria lá para, como diz, para o sul de Minas, né? E com 24,5 ele vai descer lá para o sul de Santa Catarina, né? Então, essa variação é muito grande, tá? Mas só que acontece em 41 mil anos, então por isso que esses ciclos são extremamente longos. E eu preciso juntar todos esses ciclos juntos para ver realmente como é que isso funciona. Quando se pega essa variação de energia incidente, levando em consideração também como diz, a regressão da temperatura ao longo da Terra, você vai ver que existe uma correlação bastante forte, tá? E aí, então, é por isso que essa é uma das teorias aí bastante aceitas como um dos gatilhos aí para provocar variações na temperatura da Terra. Mas não são os únicos, tá? Inclusive, exatamente isso. Uma das coisas, então, a temperatura variou muito ao longo do tempo, e se você olhar só os últimos 20 mil anos, né? Então, dando um zoom ali naquele gráfico, nos últimos 21 mil anos, você vai ver o seguinte: há 10 mil anos atrás, mais ou menos, a temperatura começou a esquentar, tá? E ela esquentou, chegou lá, né, num período aí já, como diz, bem mais recente, chegou um auge e começou a esfriar, tá certo? Então, na verdade, nós já estaríamos a caminho, então, de uma nova era do gelo, tá? O problema é que essa tendência aqui, ela vinha realmente caindo a temperatura, até que, nos últimos 100 anos, a tendência muda radicalmente e começa, então, a temperatura a subir. Então, esse aqui é o chamado, como diz, espiral do tempo, né? Então, mostrando como é que evoluiu o tempo nos últimos aí 150 anos. E você veja que, lógico, esse aí do anel interno menos 1, o anel externo mais 1, a gente vai vendo que ao longo à medida que a gente vai caminhando aí em direção ao tempo atual, os valores de temperatura tendem a aumentar um pouquinho. Lógico, tem ano que é mais frio, tem ano que é mais quente, mas se você olha, a área interna ao 1 grau aí está ficando cada vez mais ocupada, né? Isso, então, a gente vai caminhando. E aí, então, né, chegando nos dias atuais, vocês vão ver que ele começa até, como diz, extrapolar aí aquele 1 grau ali a mais. Então, é mais ou menos essa tendência. Você veja que dá para dizer que está esquentando, né? E o CO2? O CO2, né, isso, como disse, ele oscila num ciclo anual aí, porque, lógico, há uma diferença da concentração de CO2 no inverno e verão, então ele fica oscilando, então fica essa linha toda cheia de ondinhas, né? Mas só que quando eu olho a tendência é sempre crescente, né? Isso é a tendência, então, apesar da variação anual. Logicamente, poderia ter outras influências antrópicas, e para evitar isso, o pessoal mede lá no Havaí, no meio do oceano, né, no meio do Pacífico, em cima da montanha lá de Mauna Loa, e então você veja que a tendência era bem crescente. Isso aqui é o relatório Greenpeace, né, de 89, tá, mostrando que então de 58 até 89 ele varia de 315 a 350, né? Se você olha, isso aqui embaixo, essa linha menos oscilante, né? Isso aqui é o consumo de emissão devido a combustíveis fósseis. A gente tem alguns patamares aqui, né? E inclusive reduções aqui, devido a, como diz,
problemas mundiais, né? Então, guerras e outras crises, a formação da OPEP, coisas desse tipo, que afetaram o preço, e quando afeta o preço, o consumo varia. Então, na verdade, um dos grandes redutores do consumo de combustíveis é exatamente a questão do preço, né? Então, você veja que até a década de 60, o petróleo chegou a custar $0,5 o barril, né? E hoje custa mais de $100 o barril. Então, é uma variação muito grande. Mas você veja que mesmo quando havia redução das emissões de carbono, como diz, a concentração de carbono na atmosfera continuou crescendo. Será que isso realmente continuou? Então, se a gente olha agora, né, em termos de tendência, pegando agora só aquele gráfico e vamos jogar, então, por baixo aqui um gráfico atual. Você vai ver que realmente continua crescendo, né? Nós estamos aqui, partimos então lá uns 320, vamos estar aqui 320 aqui na década de 60, tá? E pulando hoje para a faixa de 400, então, ou seja, nós estamos falando de subir aí quase um terço, né, da concentração. Então, realmente, isso é muita coisa. Tá? Então, o pico aí, em 2019, chegou a 410 ppm. Bem, e aí, quem está emitindo esse CO2, né? Então, quando você olha isso aqui, você vai ver que os Estados Unidos, né, ele é responsável, tá, com praticamente um quarto aí da produção. Só que o seguinte, se você olhar a população dos Estados Unidos, então, é muito pequena em relação à população do mundo. Então, a produção a emissão de CO2 per capita dos Estados Unidos como diz, uma coisa brutal em relação ao resto do mundo. Então, a China é o país que mais cresce em termos de emissão de gases de estufa, de maneira geral, tá? E hoje, somando todos os gases de estufa, a China já passou os Estados Unidos. Bem, e o outro gás de estufa que a gente falou é o metano, né? E de onde vem esse metano? Talvez das emissões antrópicas mais importantes sejam os arrozais, tá? Em torno de 20% aí das emissões antropogênicas, porque tem muito arroz no mundo sendo plantado naquele processo de alagamento, né? E isso gera uma decomposição anaeróbica da matéria orgânica, e isso libera, então, muito metano. Isso é difícil de resolver o problema, uma vez que a produção de arroz é uma coisa, inclusive, cultural, né? E de segurança alimentar aí nos países, principalmente da Ásia. Bem, a emissão por animais ou decomposição de excrementos também é bastante grande, tá? E se você olhar isso, né, isso aqui é um dado do Observatório do Clima, eles colocam o seguinte, que no Brasil, né, então você vê o seguinte, a emissão de gás metano pelo rebanho bovino representaram 17% de todos os gases de efeito estufa emitidos pelo Brasil, que é basicamente metano, tá? E, se você olhar, como é que os diversos alimentos têm efeito em termos de produção de gás de estufa, tá? Você vai ver que a carne de vaca, ela é uma das que tem o maior range aqui ou seja, de impacto, né? Então, você tem um espaço grande aí em termos de como reduzir o impacto. Uma das coisas que pode acontecer é simplesmente, se você desmata para criar gado, isso é uma condição péssima, né? Tá? Então, isso aqui é uma das coisas que dá para ter uma redução significativa se bem manejado. Então, daí exatamente a ideia de que as negociações é que haja uma redução bastante grande na questão da emissão de carbono para a produção de carne, que você veja que o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, né? Bem, outra fonte de metano são os hidratos de metano, né? Que estão, na verdade, nas regiões de geleira permanente e em mares em grande profundidade, abaixo de 600 metros, você forma, o metano ele não se vaporiza, ele fica sob forma sólida, né? Então, ele fica retido. Então, nós temos uma quantidade grande, grandes reservas de metano sob forma sólida, tá? Preso, então, nesses lugares. Isso aqui é só mostrando como é que
a questão do metano no fundo do mar, né? E como é que uma das formas de visualizar isso é quando você, então, o pessoal, você imagina que isso é mais de 600 metros de profundidade, mas os pescadores arrastam rede lá no fundo do mar, né? Então, quando você traz esses peixes para a superfície, o peixe, né, vem junto também o hidrato de metano, tá? Esse aqui é o pessoal jogando hidrato de metano de volta para o mar. Então, isso aqui, veja que se a terra esquentar, se a água do mar esquenta, em alguns lugares que a profundidade está no limite da manutenção do hidrato de metano, ele vai começar a ser liberado nos mares também. Mas esse não é o grande problema. O grande problema está no permafrost, tá? Que é exatamente o seguinte: onde você tem gelo permanente, você tem o hidrato de metano contido. Mas se esse gelo derrete, o hidrato de metano é liberado para a atmosfera. Tá? E o que está acontecendo? Nós estamos observando isso aqui olhando pelo polo, né? Você vai ver que tem muitas regiões do mundo ali em torno do polo norte, né? Que estão sofrendo degelo. Tá? Então, isso aí atende a liberar metano. Então, são muitas regiões. Isso aqui é só um exemplo. Tá? No Canadá, isso aqui era uma região de gelo permanente e degelou. Está degelando atualmente. Bem, como é que eu posso melhorar isso? A gente começou lá atrás, então, depois da Rio 92, no protocolo de Kyoto, né? Em 97, as nações sentaram, discutiram e falaram: temos que reduzir as emissões, né? Então, foram estabelecidas uma série de metas para essa redução e, na verdade, é o seguinte, precisava ainda, como disse, botar mais regra na coisa e também detalhar melhor. Então, teve a reunião de Haia em 2000 e ali o Bush retira os Estados Unidos do protocolo, né? Bem, em Marrakech, em 2001, então, acaba sendo firmado o acordo sem os Estados Unidos, e a saída, a justificativa que o Bush deu na época, né, foi que ele precisava assegurar, né, o contínuo crescimento econômico para os cidadãos americanos e para os cidadãos do mundo, né? Como se realmente medidas de controle de emissão de carbono realmente fosse afetar a economia do mundo. E interessante que alguns anos depois, né, quando chega em 2008, o mundo entra num colapso econômico muito grande, talvez o pior colapso desde da crise pré-guerra, né, pré-Segunda Guerra Mundial, que foi exatamente gerada pela especulação imobiliária dos grandes bancos americanos, né, e que o governo americano fez vista grossa, e isso aí, então, quebrou uma série de bancos e a economia mundial veio abaixo, tá, por um motivo que não tinha nada a ver com gastos ou com medidas, né? Foi simplesmente especulação econômica. Então, isso mostra que o crescimento econômico não tem nada a ver com medidas que se possa querer tomar na questão de clima. Se alguém tiver curiosidade, assista esse filme aí, A Grande Aposta, que é bem interessante, mostrando a questão do colapso aí da economia em 2008. Bem, o Acordo de Paris, né, em 2015, ele, como diz, a ideia era manter a temperatura do planeta 2 graus, no máximo, tá? Reconter o avanço em 2 graus até o final do século. Bem, então tinha uma série de medidas que tinham que ser tomadas, mas, então, em 2016, o Obama assina o acordo, né? Mas chega no ano seguinte, o Trump ganha a eleição, retira os Estados Unidos do acordo. O 2021, o Biden diz que vai retornar com o acordo, né? E, bom, isso aqui é só dizendo o que é que diz acordo. No Brasil, nós tínhamos que reduzir, né, até esse ano 37% da emissão, como diz, até aos níveis de 2005, né? Não conseguimos isso, não. Tá? Bem, e aumentar, então, o uso de fontes alternativas no mundo inteiro, aumentar a participação de bioenergias sustentáveis, né? No Brasil,
Então, isso era a meta, e utilizar, então, tecnologias limpas na indústria, melhorar a infraestrutura de transportes, porque essa questão do transporte, a queima de combustível fóssil pelo sistema de transporte, principalmente de carro, né, é muito grande. Então, se a gente melhorar a questão do transporte urbano, principalmente, a gente vai reduzir bastante esse consumo. E, no caso do Brasil, a grande meta era diminuir o desmatamento. Essa acho que é a questão principal. Bem, então tem aqui da COP21, tem uma série de colocações, não vou perder muito tempo nisso, vocês já conhecem bem o assunto, né? Mas nós temos assim, uma série de questões aí interessantes, que é a ideia de chegar a um pico de emissão de gases, né? E a pergunta que surgiu nessas discussões todas, será que, de fato, se você fizer políticas e atitudes, tal, a gente consegue reverter fenômenos globais, né? E você vê o seguinte, isso, como disse, já foi, de uma certa maneira, comprovado no caso do buraco na camada de ozônio. Então, ficou bem claro como disse, quando houve, em 85, né, se descobriu o buraco na camada de ozônio, que a causa era o CFC e que tinha que ser feito alguma coisa. E, de fato, foi feito, e hoje você pode dizer que está mais ou menos controlado. Não é que diminuiu, não, mas o buraco na camada de ozônio está controlado, né, não está expandindo. Então, isso foi tudo graças a um esforço em nível mundial. E num prazo relativamente curto. Então, isso mostra que, havendo determinação, é possível influenciar em fenômenos globais. Bem, em 2023, né, a ONU, como diz, mostra que as metas do Acordo de Paris já não são suficientes para limitar em 1,5 graus centígrados, tá? Nesse século, tá? Já a possibilidade disso acontecer é muito baixa, e sem mais ações, bem mais ações efetivas, nós estamos falando de subir até quase 3 graus até o final do século. É muita coisa. Bem, e os Estados Unidos na coisa? Então, nós temos aí um dos grandes poluidores, eles ficam nessa oscilação, né, entra, sai, ou seja, não se faz nada, né? E, finalmente, nós temos aí hoje o Trump dizendo que, a ponto, né, de dizer que nos projetos de pesquisa que falar sobre a questão de mudanças climáticas, o governo não vai dar um centavo para pesquisa. Então, como os Estados Unidos é o país que mais contribui em termos de, pelo menos um dos que mais contribui com pesquisas científicas no assunto, isso vai ser complicado. Bem, e a questão da drenagem urbana agora, saindo da questão da mudança climática, que é o pano de fundo, a questão da drenagem urbana. A gente tem observado uma quantidade grande de alagamentos mundo afora. Se você olhar nos últimos, não precisa ir muito longe não, nos últimos 5 anos, você vai ver que alagou, por exemplo, entrou água no metrô de Londres, a China teve grandes alagamentos, a Índia, e praticamente todos os países do mundo está sofrendo, então, grandes alagamentos, inclusive no Brasil também, né? Então, a pergunta toda é a seguinte, quais que são as causas disso aí tudo? Será que é só mudanças climáticas, né? Então, mas nós temos que ver o seguinte, a mudança climática ele vai alterar a chuva, mas a questão do uso e ocupação do solo, né, também desempenha um papel muito grande e talvez até na questão da drenagem urbana maior e mais rápida do que isso. Então, o que você tem é o seguinte, o aumento das áreas urbanas, na verdade, ele implica redução de vegetação, né, impermeabilização e transferência de água para o jusante. Essa é a forma, tá, que é o fato que acontece no ciclo hidrológico na hora que você tem, então, o aumento de áreas urbanas na forma que normalmente é feita, né? Vocês conhecem bem essa figura, uma figura clássica, mostrando, então, que exatamente isso. À medida que eu urbanizo, né, eu vou aumentando o escoamento superficial, reduzindo a infiltração e reduzindo também a evapotranspiração. Veja que a redução da infiltração ela tem implicação no escoamento de bases dos rios, ou seja, escoamento do período de seca, né? Bem, então, a urbanização convencional, ela vai aumentar, então, as vazões de enchentes, alagamentos de pontos críticos, né?
e enchentes em áreas ribeirinhas. Isso é o que se espera. E também redução de vazões de estiagem dos rios. Agora eu vou começar a falar um pouquinho também sobre o que acontece em Brasília. Por incrível que pareça, então, Brasília, nós temos também alguns casos, são basicamente 2 lugares onde há alagamentos em áreas ribeirinhas, tá? Porque Brasília, como foi um estado novo, uma cidade nova, a tendência era que não deveria ter ninguém indo morar na beira de rio, né? Mas aí, no caso da Vila Cauê, é um exemplo clássico em que o pessoal invadiu uma área, como diz, na beira do rio, e aí, então, quase inevitável que a gente tenha problema. Aqui em Brasília nós temos também alagamentos em pontos localizados, né, e em vias, e também algumas erosões localizadas. Esse aqui é só um exemplo mostrando aqui a Vila Cauê, tá? É um rio bem encaixado. O que acontece é o seguinte, quando chove demais, tá? Antigamente não alagava tanto, e cada vez mais que a bacia está ficando urbanizada, a vazão dos rios aumenta, as vazões de pico, e então quem mora na beira do rio vai sofrer cada vez mais alagamentos. Bem, aqui no plano piloto, né, que deveria ser uma área imune, então isso aqui é uma passagem por baixo do eixo rodoviário aqui de Brasília, aqui na Asa Norte, tá? Então faz essas grandes lagoas aqui quando entope ou na verdade, não é nem que entope, mas quando o sistema de drenagem não dá conta da água que chega, e aí então alaga tudo. Como dizem outros trechos aqui, é na W3, que é uma via comercial, tá? E, ironicamente, esse prédio que aparece aqui como diz, o prédio onde fica a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, tá? Então, essa água aqui entra tudo pela garagem e alaga os 2 andares de garagem que tem aqui embaixo. E, na verdade, esse alagamento aqui foi provocado pela construção desses prédios que bloqueiam a passagem da água pluvial. Isso aqui é fundo de vale. Bem, e então, quando você olha uma foto de Brasília, isso aqui é isso aqui é como diz, é o plano piloto, né? Asa Norte, um pedaço aqui de Brasília. Veja, quando você olha uma cidade dessa, não é para ter alagamentos, correto? Nós temos aqui o espaço e todas as condições favoráveis para eu como diz, implementar medidas compensatórias e não ter problema nenhum ou seja, para não alterar como diz, o ciclo hidrológico nessas áreas. O problema todo aqui é o seguinte, a concepção foi errada e a companhia que construiu Brasília e continua gerenciando, ela tem não tem como diz, uma filosofia muito voltada para a questão aí de manejo de águas pluviais de maneira sustentável. Então, os gramados aqui são todos convexos em vez de ser côncavos, tá? E sempre jogando a água nas ruas, e das ruas você tira a água através de bocas de lobo e galerias de água pluvial. Então, quando a boca de lobo não dá conta, você, então, vai ter alagamentos. E mais, como diz, o sistema, como é já antigo, ele foi construído com critérios também defasados, analisando a situação de hoje. No caso da UNB, em particular, esse é o grande prédio da UNB. Esse prédio aqui tem mais de 700 metros de comprimento e com uma característica bem interessante, né? E que ele está exatamente paralelo às curvas de nível. Tá? Então, é a pior situação possível em termos de drenagem. Então, na verdade, uma das coisas que a gente tem que discutir muito é com os arquitetos e urbanistas sobre a questão de como deve ser a construção e planejamento urbano. Tá? Então, grandes prédios não podem ser paralelos às curvas de nível. Segunda coisa é o seguinte, você não pode ter prédios muito baixos, tá? Porque se o prédio é baixo, a tendência é que ele vai ficar alagado ou, como diz, entrada de água por baixo. Então, os prédios de preferência ser um pouquinho mais elevados que o terreno. Bem, isso aqui é um grande estacionamento e essa área aqui é uma área, então, que é bastante problemática dentro da Universidade de Brasília. Da onde vem a água que alaga aqui? Desse estacionamento? Muito pouco. O grosso vem dessa região aqui, que é a Asa Norte, tá? E que a galeria de drenagem não dá conta. Quando chove aqui, a água desce e chega até aqui, e aí, então, bate tudo de frente com um prédio de grande extensão, paralelo com as curvas de nível. Tá? Então, é isso aqui, ó, o estacionamento, tá? E isso aqui é o
o prédio, né? Um pedaço do prédio. Tá? Se você dá um zoom aqui nesse pedaço, você vai ver que tem outro problema. A arquitetura, isso aqui é prédio projetado pelo Niemeyer, e o prédio ele fica mais baixo que o terreno em frente. Tá? Então, em frente ao prédio tem um rebaixo, você sobe aqui em torno de 1 metro e pouco, e aqui começa o estacionamento. Então, em frente ao prédio você tem uma área rebaixada. E aqui na frente do prédio havia uma série de aberturas, tá, de ventilação ao nível do chão. Veja que esse nível do chão é o nível mais baixo do que o nível do estacionamento. Então, o que aconteceu é que lá em 2011... O que é essa cachoeira? Essa cachoeira é, como diz, um auditório da universidade. Aqui, por onde está vindo essa água, exatamente as aberturas de ventilação ao nível do chão, né, que está abaixo do nível do estacionamento. Então, quando a massa de água veio pelo estacionamento, ele passou por cima do meio-fio, caiu naquela vala, a vala tem galeria de drenagem, mas não deu conta, e aí acumulou água na frente do prédio. Como acumulou água na frente do prédio, a água entrou pelo todo o sistema de ventilação e encheu a água no auditório. Quando a água chegou em 2 metros, derrubou a parede e gerou uma onda de inundação no subsolo do prédio. Bem, o interessante é o seguinte, como é que eu resolvo esse problema? Tem uma série de medidas que a gente vem tentando fazer desde 2011, não conseguimos até hoje implementar a maior parte delas, mas uma emergencial a gente conseguiu, que é o seguinte, vamos fechar todas as aberturas de ventilação a nível do chão. Tá? Então, essas aberturas aí do auditório foram fechadas, ele tem aberturas em cima também, e também já estava precisando mesmo, botou-se ar-condicionado para resolver o problema de refrigeração. No subsolo, aí ficou complicado, porque tinha aberturas de ventilação na altura do teto, e isso foi tudo eliminado, então a ventilação tem que ser forçada pelo lado interno do prédio. Então, mas foram fechadas todas as aberturas. Bem, só que o tempo passa, chegamos em 2019, tá? Isso aqui é o subsolo, né? Naquela parte, então, abaixo daquele gramado que eu mostrei, e então você veja que está cheio d'água aí, tá? Está vindo, então, exatamente porque encheu de água na frente do prédio. Só que, tá? Num dado momento aí, isso é uma gravação das câmeras da UNB, tá? O que foi isso? É o seguinte, depois de 10 anos, né, muita gente começou como disse, que ocupava uma sala lá no subsolo, falou assim, peraí, isso aqui não tem ventilação, eu vou botar a ventilação. Aí, sem autorização da prefeitura do campus, quebrava o fechamento que foi feito na fachada do prédio e abriu de novo a ventilação, tá certo? E aí, então, a água entrou exatamente pelas aberturas que foram feitas no bloqueio que tinha sido realizado lá em 2011, né? Então, em 2019, tinha vários lugares que o pessoal abriu esse barramento que foi feito, e aí, então, a água entrou para esses lugares. Essa onda que vocês viram aí é porque a sala estava fechada, a água encheu até a altura aí de uns 2 metros de água, e aí, quando chegou nos 2 metros, derrubou a porta. Quando derrubou a porta, a onda de cheia entrou aí pelo corredor do subsolo. Bem, quando a gente foi lá para ver o que tinha acontecido, por que tinha acontecido, de fato, você veja que algumas bocas de lobo ficaram entupidas, mas você veja que a gente havia substituído lá em 2011 todo o sistema de drenagem por bocas de lobo com abertura de meio-fio também, que é para engolir um pouco melhor, né? Mas o problema é que não dá, a vazão é muito grande, passa por cima disso aqui tudo. Mas aí, por onde entrou a água? Exatamente, essas aberturas estavam todas fechadas, tá? E o pessoal quebrou a abertura e botou, como diz, abriu para fazer a ventilação. Bem,
como fazer melhor, vocês, mais do que eu, essa é a disciplina de vocês, tá? Existem propostas aí no mundo inteiro, né? A maior parte delas são só nomes, né? Mas as medidas são todas muito parecidas, e a última moda agora é a cidades esponja, né? Mas no fundo é isso, nós temos que segurar a água de tal maneira que a gente mantenha o ciclo hidrológico mais ou menos dentro do que era antes da urbanização. Bem, essas medidas vocês conhecem, então, já viram isso aí tudo na disciplina, jardim de chuva, gramados que eu estava falando que aqui em Brasília não tem, tá? Que são os gramados côncavos e não gramados convexos. Você tem que ter, então, a água correndo pelos gramados e não do gramado para as pistas, né? Aberturas de meio-fio, áreas, como diz, com retenção de água e também tentando diminuir ao máximo a velocidade da água nos sistemas, né? Então, são medidas que vocês já conhecem bem. Aberturas de meio-fio para, como diz, botar água para os gramados, tá? É muito pouco utilizado no Brasil. Bem, por que a gente não implementa, então, mais medidas compensatórias, soluções baseadas na natureza, né? De fato, a primeira coisa é a seguinte, tá? Você vai ver que aqui em Santiago do Chile, mesmo em Lima, tem várias cidades aqui da América do Sul que tem bastante medidas compensatórias, tá, instaladas, mas, de maneira geral, tá, há uma resistência grande de órgãos públicos que eles consideram que a efetividade dessas medidas são baixas, né? E outra coisa, então, você sempre vai ter preferência por medidas estruturais, são grandes investimentos, aparecem muito, né? E, de fato, num primeiro momento, você pode dizer o seguinte: eu resolvo o problema localizado, eu simplesmente transfiro o problema para o jusante. Bem, nas áreas ocupadas, em áreas já ocupadas ou áreas sem planejamento, tá, é difícil realmente implementar, né? Então, o exemplo clássico que eu sempre vejo é o da Austrália, né? Então, a Austrália diz que como diz, é um exemplo aí de manejo de águas pluviais. Então, vamos pegar aqui uma cidade como Sydney, cidade grande, né, maior do que Brasília. Eu peguei aqui um zoom de uma área urbana bastante um grande adensamento populacional. Agora, repare uma coisa, eles usam muito, como diz, casas em cima do terreno. Então, veja só que isso aqui é como diz, uma situação ideal para eu realmente favorecer a questão da infiltração no terreno, né? Então, medidas compensatórias construídas aí não é tão difícil. Veja que mesmo nas áreas comerciais há grandes espaços ainda, tá? Como diz, onde você poderia botar medidas compensatórias. Vou pegar o exemplo de aqui de Brasília, tá? Uma cidade planejada em Brasília, que é Taguatinga, que é isso aqui, tá certo? Desculpa, aqui, Taguatinga Norte, né? Que é uma região de classe média para média alta, e que foi inicialmente planejada com casas em cima de terreno. Só que o controle disso é muito baixo, né? Então, à medida que o terreno vai crescendo, o cara vai ocupando completamente o terreno. Então, hoje, quando você olha Taguatinga Norte, tá? Isso aqui é a forma de ocupação. Então, cadê a área verde que deveria ter nos terrenos? Terrenos grandes, onde eu devia ter uma taxa de ocupação de uma porcentagem não era integral, e devia ter área verde, não tem. Ocupou-se 100% do terreno. Bem, se você vai numa área de baixa renda, que é do lado, né, sol nascente, isso aqui foi ocupação tudo irregular, tá certo? Você fala, bom, os terrenos são muito menores, tá? E você vê, então, uma ocupação aparentemente semelhante. Você veja que, em termos de impermeabilização, isso aqui ou isso aqui não muda muita coisa, né? E, então, aquilo ali foi um terreno, uma área planejada e, como diz, em lotes maiores e de renda mais alta. Aqui, baixíssima renda e ocupação irregular, tá? Bem, e aqui, como é que, tanto aqui quanto lá, como é que eu boto áreas para retenção de água na fonte, né? Fica complicado. Bem, outra coisa que é importante é a questão dos eventos críticos, né? Os eventos críticos é realmente que causam alagamentos, né? Logicamente, falta de infraestrutura adequada, né? Mas eu não sei nunca quando é que é o evento, se o evento é que foi crítico ou se faltou infraestrutura para resolver o problema. Então, isso é o grande conflito que a gente tem. Então, na verdade, para que eu possa saber
se o evento foi crítico ou não, eu preciso medir a chuva no local, porque se eu não medir no local, eu não sei se, de fato, o evento foi crítico, porque, na verdade, as ocorrências são esporádicas, né? E os dados de chuva, normalmente, não são tão acurados assim. Eu tenho uma grande variabilidade espacial e as chuvas intensas de importância para a drenagem urbana são as chuvas de baixa duração. Então, por exemplo, uma hora já é, como diz, um tempo relativamente grande dentro de um evento em área urbana. Então, isso aqui é mostrando a questão da variabilidade espacial. Isso aqui, para quem conhece Brasília, esse aqui é o eixo monumental, lá no fundo do Congresso, né? E, então, eu estou olhando aqui transversal à asa do avião, né? A asa do avião está para cá, e esse aqui é olhando pelo corpo do avião de Brasília. Isso aqui é uma chuva que não é rara aqui em Brasília, é muito comum você ver esse tipo de chuva aqui. Tá? Então, essa chuva que caiu, então, que provocou esse alagamento aqui, na época, a única medida oficial que a gente tinha, que era do IMET, eles registraram 25 milímetros em uma hora, que não é uma chuva para causar esse problema. Mas havia um pluviógrafo aqui na UNB e ele registrou o dobro de chuva, tá? Como diz, dentro da UNB. Então, na verdade, na UNB não foi o ponto focal da chuva. A chuva caiu um pouco mais para o norte, tá? Para um pouco mais para dentro da cidade, né? Que é mais para oeste, que é exatamente a área de contribuição para o prédio da UNB. Bem, então nós precisamos melhorar o monitoramento da variabilidade espacial da chuva. Então, na verdade, a gente fez uma grande discussão aqui em Brasília com a DASA, né, que é a Agência de Saneamento e Águas, com a CAESB e com o IBRAM, que é o órgão ambiental, e a UNB. Nós sentamos, discutimos, fizemos uma proposta e implementamos, tá, um sistema de baixo custo de monitoramento de chuvas intensas em áreas urbanas. Então, nós botamos pluviógrafos com registro de chuva a cada 5 minutos. Tá? Então, essa é a rede, são 50 e tantos pluviógrafos. Na verdade, o que a gente fez? Toda a área urbana, um pluviógrafo pelo menos, e nós distribuímos mais ou menos da ordem seguinte: um pluviógrafo a cada 50 mil habitantes. Tá? Então, essa foi a distribuição que foi feita. Lá de cá não tem pluviógrafo, porque isso aqui é tudo área rural. Tá? Então, foi uma rede concentrada na área urbana. Isso aí tudo já foi implementado, já está num sistema de informação, ou seja, você pode entrar no site da DASA e baixar o dado de chuva de qualquer um desses pluviógrafos, inclusive você pode pegar com duração de 5 minutos em diante, você escolhe a duração e ele ia te dar, inclusive, daquele evento, qual é o tempo de recorrência. Mas esse tempo de recorrência, tá, ele vai variar, lógico, com o lugar e com a equação de chuva, né, porque isso é baseado na equação de chuva. Isso é um pouco enganoso, né? Então, o Lana apresentou um trabalho interessante no ano passado, que ele mostra o seguinte, que aquela cheia do Rio Guaíba, né, que aconteceu lá em 1941, que foi praticamente a mesma coisa que aconteceu agora no ano passado. Então, o pessoal estimou aí, de algumas formas, com 1.500 anos o tempo de recorrência. E aí se coloca, né, 1.500 anos, né, ou seja, quando acontecer de novo, tá, não tem mais ninguém vivo, né? E não é assim, vocês sabem disso, vocês já fizeram disciplina de estatística, provavelmente. Você vai notar o seguinte, que 1.500 anos significa que, em média, né, na verdade, a estatística, né, uma vez a cada 1.500 anos, na verdade, é uma probabilidade de 1 para 1.500 de acontecer o evento em qualquer ano, ou seja, 0,066% de chance, né? Mas a probabilidade de não ocorrência, então, é bastante grande, e a probabilidade de não ocorrer nos próximos 100 anos, aí agora, então, uma equaçãozinha matemática, isso vai para 0,93% a probabilidade de não ocorrência nos próximos 100 anos. E a probabilidade de ocorrer cheias iguais ou maiores em 100 anos, tá? Vai ser 1 menos isso. Veja que isso já aumenta para 6,45%, que é uma cheia, uma probabilidade já palpável, né? Tá? E aí, então, o ano passado acontece, depois de aí, 80 e poucos anos, acontece um evento da mesma ordem de magnitude.
Tá? Então, isso aqui é só uma tabelinha aqui, exatamente interessante, quer dizer, se você pega 10, 50 ou 100 anos de tempo de recorrência, tempo transcorrido, isso aqui é o período de retorno, né? Então, essas aqui são as probabilidades de ocorrência, considerando os diversos períodos de ocorrência, isso aqui seria, entre aspas, a durabilidade da obra ou o período de tempo decorrido. Bem, isso tudo que nós estamos falando, isso aqui é considerando estatística estacionária, tá certo? Mas, como diz, porque os 1.500 anos ou qualquer outro período de retorno aqui, quando eu penso em termos de um evento, eu estou falando, análise da chuva, né, a partir de uma série histórica, que é considerando as séries estacionárias. Então, nós temos que começar a pensar como é que nós vamos fazer esse estudo se as séries não forem estacionárias. Bem, considerando séries estacionárias, tá, a gente levanta uma curva de intensidade, duração e frequência. Então, aqui em Brasília foi, boa parte, construída a partir de uma equação proposta por um professor aqui da UNB, e a gente não sabe, veja, ele calculou essa equação de chuva e falou, essa equação de chuva de Brasília, como pouca gente sabia sobre isso, a Nova Cap, que é a companhia, que é a prefeitura daqui, ela adotou a equação e ficava usando essa equação, e na verdade a gente não sabe nem que dados que ele usou para fazer isso. Tá? A gente supõe que sejam dados do IMET. Esse professor não está mais aqui em Brasília há muito tempo, então não deu. Eu trabalhei com ele, inclusive, mas eu não consegui perguntar para ele de onde ele tirou isso aí. Tá? Mas, recentemente, então, a DASA contratou a Concremate e na elaboração do plano de drenagem urbana, e eles, então, levantaram, a partir dos dados do IMET, tá? Dados até 2008, eles levantaram uma nova equação de IDF, né? E, então, esse aqui são as curvas do Pereira, né? Para 5, 20, 100 anos de tempo de TR, e esse aqui as curvas da Concremate, então, também com, como diz, com os mesmos TRs, né? Interessante que, então, esse aqui é a intensidade, esse aqui é a duração. Então, à medida, nós estamos falando aqui 5 minutos de duração e vai aumentando aqui para cá, né? Então, 1, 10, 100. Né? Bem, esse aqui, por que eu botei dessa forma? Essa aqui é a forma clássica que nós, em hidrologia, apresentamos a IDF, né? Mas se você pensar, vamos pensar de uma outra forma. Veja só, eu quero saber, na verdade, isso aqui deforma a escala dos valores de intensidade. Então, vamos deixar aqui ainda a duração em escala logarítmica, mas vamos, como diz, botar isso aqui, a intensidade em escala linear, tá? Então, o que acontece é isso aqui, ó, tá? Em escala linear. Esse aqui são os valores, que aqui fica mais fácil de ver como é que varia. Isso aqui é a curva do Pereira, lá da década de 70, e aqui é a curva da Concremate na década, ou seja, 2008, né? Estou botando 2009, é o dano da divulgação, mas os dados, acho que não chegou nem até 2008. Tá? Então, você veja que dá um salto bastante grande aqui nos valores das intensidades, tá? Num período aí, lógico que é bastante grande, mas nós estamos falando aí de uns 40 anos aí, né, de dados. Tá? Interessante também é que, como diz, veja só, o que é importante para drenagem urbana é até 100 anos, tá? Ok? Mais de 100 anos, em termos de drenagem urbana, é pouco utilizado. Bom, o TR, então, é muito importante, né? E em projeto de infraestrutura, o TR é escolhido pelo contratante. Veja só, na verdade, o período de retorno, ele está associado ao custo global, né? O que é o custo global? Se você pensar aqui, né, eu tenho aqui, isso aqui é a vazão de projeto, tá? Eu teria o custo das obras, quanto maior a vazão de projeto, maior o custo da obra. Se acontecer falha da obra, eu tenho danos, né, causados pelo fato da obra não ter sido construída. Quanto maior, então, quanto maior a vazão de projeto para as obras, menor vai ser o custo, porque eu tenho menos chance de alagamento. Isso aqui seria o custo total. Veja que o custo da obra é isso aqui. Isso aqui seria se eu somasse a chance de
de falha, né, junto, ou seja, os danos, custo de danos, com custo de obra. Então, na verdade, essa seria a forma ideal de eu escolher como diz, a vazão de projeto. Então, uma vazão de projeto ideal. Só que não é assim que a gente faz. A gente fixa esse valor com um valor qualquer. Tá? E aí, esse critério é utilizando o valor de tabela ou o sentimento aí de quem é que é o contratante da obra. O que acontece, por exemplo, aqui em Brasília, até, como diz, até 2019, a Nova Cap utilizava 5 anos para as obras de drenagem. E ela passou para 10, mas de 5 para 10 também, qual é o critério, né? Meio complicado. Bem, com as mudanças climáticas, né, o pessoal tem observado, como diz, que as precipitações extremas, né, elas têm aumentado. Agora, o grande problema que a gente tem para usar a informação dos modelos de clima, tá, é que, em geral, os modelos de clima geram precipitações em precipitação diária. E, no caso de drenagem urbana, eu preciso saber valores subdiários. Por que subdiários? Os valores subdiários, o que muda na história? É que a variabilidade espacial e temporal é muito grande, tá? Então, uma chuva em escala diária, ele dá uma ideia, mas se a chuva diária cair em 1 hora num determinado lugar, o efeito é completamente diferente. Então, você veja que o uso de modelos de clima é complexo, tá? Não resolve o nosso problema em drenagem urbana. Porque nós precisamos realmente áreas específicas e durações baixas, né? Então, quais são as tendências que têm sido observadas nas chuvas intensas? No mundo inteiro, aparentemente, tem mudado. Então, se você tem um monte de artigos a respeito, é um dos assuntos da moda, né? E o pessoal tem notado que está havendo uma grande variação, então, das chuvas intensas, tá? Aí, algumas análises, alguns desses artigos aí mostram, por exemplo, que os valores máximos das chuvas intensas de interesse para áreas urbanas, eles têm crescido da ordem de 4% por década. Tá? Isso é muita coisa. Enfim, você vê o seguinte, se eu considerar, então, que uma obra de drenagem geralmente são projetadas para vida útil aí de, sei lá, 30, 40, 50 anos, né? Se for 40 anos, se esse crescimento fosse linear, e não necessariamente tá? Eu teria pelo menos 16% de acréscimo na vazão, né? Na precipitação, tá? Ao longo da vida útil. Então, eu calculo o evento crítico de hoje e eu tenho que botar mais 16% na chuva, tá? Como disse, considerando a vida útil do projeto. Tá? Bem, e como é que eu faço nas áreas que já são atendidas? Né? Isso é um problema grande. Analisando de novo aquela curva, né? Agora veja só, eu estou fazendo o projeto, essa é a minha vazão de projeto ideal, eu tenho uma vazão de projeto que eu vou assumir para fazer a obra, tá? Ele vai estar em qualquer lugar aqui, eu que vou escolher esse valor. Então, se eu escolher, tá? 5 anos, vai dar por aqui, se eu escolher 10 anos, vai ser por aqui, quando ideal, não sei nem onde é que está, porque eu não levantei, principalmente essa curva aqui, é difícil o levantamento, né? Então, eu vou ter essa situação, mas o que acontece é o seguinte, isso é considerando, tá? As séries estacionárias. Como as séries não são estacionárias, se as mudanças climáticas aumentam os eventos, a tendência é que a curva de danos ela vai lá para cima, tá certo? Por quê? Vai ter precipitações mais intensas e, então, os danos vão ser muito maiores, tá? Bem, então, na verdade, o vazão de projeto ideal, tá? Considerando que vai ter mudanças climáticas, você veja que o valor da vazão de projeto ideal vem para cá, né? Se eu considerar uma vazão de projeto aqui, mesmo a projeto ideal, considerando séries estacionárias, você vai ter aqui, então, esse aqui é o custo total, se houver, então, mudanças climáticas. O que acontece? Porque o custo, tá, que era isso aqui, passou isso aqui, o custo de reparo dos danos, tá, que vão acontecer. Então, veja só, se por acaso eu tivesse escolhido uma vazão de projeto mais para frente, lógico, não vou chegar na ideal, mas supondo que eu chegasse na ideal. Se eu chegasse na ideal, esse seria o valor, tá certo? Da situação total. Veja que o custo de obra aumentou bastante, tá? Diria aqui no caso. Esse aqui é uma curva chutada, mas estou dizendo, aumenta o custo total da obra, tá? Mas, na verdade, o valor que eu vou ter de danos vai ser muito menor, tá certo? Então, na verdade, no custo total
para a população, considerando inclusive os gastos, né, você vai ver que há uma redução do custo total se eu adoto uma razão de projeto maior. Então, esse conceito aqui vai discutido lá pelo artigo do Martel e outros, né? É bem interessante, vocês depois podem pegar isso aí e dar uma olhada nesse artigo, eu gosto muito dele. Tá? Bom, agora, então, o que nós temos que pensar em termos da IDF, do que a gente está vendo por aí? Tá? Nós temos que pegar e atualizar a IDF, porque a IDF não é uma coisa constante. Então, eu tenho, pelo menos a cada 5 anos, tá recalculando as IDFs para poder, como diz, para poder saber como é que está o comportamento da IDF. Veja que não é tão simples assim, porque a maior parte dos pluviógrafos, tá, eles fazem a aquisição de dados a cada hora, tá? E aí, então, o que acontece? Eu só vou saber como é que é o comportamento para chuvas horárias ou mais. O ideal em drenagem urbana é que eu comece com esse tempo aí, pelo menos em 10 minutos, né, a duração da chuva. Então, isso é difícil obter dados desse tipo. A menos quando você tem pluviógrafos, mas só que os pluviógrafos antigos, eles tinham dados, como diz, gráficos, né? E esses dados gráficos são de difícil, ou seja, você tem os dados, mas retirar a informação é complexo. Bem, então, atualização frequente da IDF, né? Agora, veja que se você olha na literatura, o que você está observando é o seguinte: o pessoal está tendo que lidar com esse problema no mundo inteiro. Então, alguns países já tem, por exemplo, isso aqui na Bélgica, nos Estados Unidos, no Reino Unido, os departamentos de estradas, né, eles têm jogado para cima, ele calcula, como diz, o valor da chuva, a intensidade da chuva de projeto, e dá uma majoração para considerar que nós vamos ter eventos de intensidade maior no futuro, né? Então, dentro da vida útil do projeto, aí eles então majoram o valor da intensidade, tá? Meio arbitrariamente, né? Não é tão arbitrário, porque você pode primeiro analisar a tendência, você pode também querer basear, como diz, na própria equação de Clausius-Clapeyron, né, que é a questão da chuva, né? Você vai ver o seguinte: para cada grau de aquecimento, pela equação de Clausius, você vai ver que vai dar então, pelo menos 5% de aumento da umidade das chuvas, né? Bom, eu tenho que considerar sempre a determinação, então, da IDF para condições futuras. Mas como é que eu faço isso? Tá? Isso é uma coisa que está todo mundo estudando isso no mundo inteiro, porque isso não é uma resposta fácil. Tá? Não é pelo modelo de clima, simplesmente. Independente de qualquer coisa, né? Na drenagem urbana, vocês sabem, e aí agora estou chovendo no molhado, na maior parte das cidades do Brasil, inclusive em Brasília, nós não temos, no máximo que a gente tem é o projeto. Ninguém tem cadastro as-built de fato, né? Você tem que ir a campo e levantar as redes e botar num sistema, num SIG, como é que a rede realmente de fato é, né? Nós temos que estabelecer rotinas de inspeção sistemática e limpeza das redes existentes, limpeza e desobstrução das redes, né? Isso também pouca gente faz. Tá? Nós temos agora um controle mais rigoroso da forma de ocupação urbana, exigir sempre soluções aí baseadas na natureza ou qualquer outras medidas, né? Como vocês aí também já estão bastante conscientes disso, e a repensar também, tá, as medidas compensatórias nas áreas já ocupadas, né? E realmente isso é a parte mais difícil. Nós temos, no caso de Brasília, nós temos bacias de qualidade da água, tá? Só que foram mal projetadas e elas, então, não funcionam como tal. Esse é um problema aqui local nosso. E também, então, no caso do DF, algumas coisas que a gente tem que fazer, provavelmente isso acontece em qualquer lugar, nós temos que monitorar melhor a ocorrência de chuvas críticas, né? O pessoal tem que saber quando está acontecendo a chuva crítica. Um dos caminhos para isso são radares, mas aqui em Brasília tem um radar, só que o raio da imagem é de 600 quilômetros, é muita coisa, nós temos que concentrar valores melhor, ou seja, uma imagem de resolução melhor. Tá? Nós temos que, nos lugares onde alaga e onde, como diz, você pode... Então, no caso de uma tesourinha aqui em Brasília, os viadutos, né?
você tem que ter sistema de alarma, de alerta automático, né? Então, isso é facílimo, baixíssimo custo, mas ninguém tem feito isso, tá? A menos das cidades aí que tem grandes tragédias. Tá? No caso de Brasília, também, né, a IDF já tem 16 anos de idade, já passou da hora da gente ter uma atualização e talvez fazer a atualização de 5 em 5 anos de lá para cá, que é para ver como é que está a evolução dessas IDFs, né? Tá? E nós, então, temos que estudar então, as chuvas críticas e incorporar as mudanças climáticas. Uma outra coisa que é importante é a questão da variabilidade espacial da IDF, ser uma coisa muito pouco estudada, porque quando muito você tem um dado, né, bons dados de uma estação pluviométrica, pluviográfica, né? Então a variabilidade espacial fica difícil de estudar. Isso aqui é uma coisa que aqui em Brasília, com essa rede já tem 3 anos de idade, de dados, né? Daqui a alguns poucos anos a gente vai começar a poder analisar também a variabilidade espacial. Tá? Bom, enfim, nada disso é possível sem recursos permanentes, né? E o problema todo é o seguinte: as águas pluviais é o primo pobre de saneamento. Você veja que o resíduo sólidos, águas, esgoto, tem recursos, né? Águas pluviais, não. Pelo menos não tem recursos carimbados, né? Isso vem de algum dinheiro da prefeitura, de parte do IPTU e tal, mas não vem. Então, essa é a grande discussão, né, que está sendo feita, inclusive, na ANA e no Brasil inteiro. Ninguém hoje está cobrando pelo manejo de águas pluviais, mas a cobrança vai ser, na minha opinião, a única forma da gente melhorar um pouquinho a questão do manejo de águas pluviais. É isso. Obrigado, professor Sérgio, pela excelente palestra, muita informação aí interessante aí para a gente conversar, para a gente debater, e gostaria então de parabenizar e aí também abrir aí para o debate, né? Eu fiquei admirado com aquelas imagens lá de Brasília, né, da UNB, é realmente uma coisa impressionante, aquela quantidade, aquele volume de água, né, que teve, e eu fico pensando, como eu estava falando antes, logo no início, como é que uma cidade planejada, com tantos espaços livres, áreas verdes, como Brasília, né, ela tem ainda esses problemas sérios aí de drenagem. E aí a gente fica pensando, assim, a questão da ocupação do solo, que o senhor falou aí, né? É uma coisa que a distribuição desses edifícios, dessas construções, né, no espaço, né, elas estão mal distribuídas, né, porque tem uma concentração. A gente vê aí áreas como aquelas imagens lá de Brasília, dos assentamentos precários, daquelas áreas até sem ser de baixa renda, mas de alta renda, que são ruas, lotes que você vê muito pouca área verde, né? Muita pouca vegetação, muita pouca árvore, em contraste, né, com as áreas que estão ao entorno próxima dessas áreas ocupadas, que tem muito verde, mas é como se não tivesse, assim, uma conexão, né? Como se fossem coisas completamente isoladas e separadas. E achei muito interessante também, professor, o edifício Minhocão lá, né? O edifício da UNB, como aquele volume é construído ali, contínuo, e como o senhor falou, seguindo a curva de nível, né? Como eles geram. Então, como a implantação do edifício também é uma questão de ser analisada nesses projetos, né, de ser considerado nesses projetos, somente nesse projeto de grande porte, como porque Brasília também tem essa característica, né, de ter grandes edifícios, assim, não é a mesma coisa de você encontrar uma cidade que tem edifícios com dimensões menores, mas Brasília é uma cidade monumental, então você tem grandes obras, né, grandes edifícios, e isso também contribui
para gerar esses problemas, né? Uma outra questão, só para concluir, né, sobre as bacias de qualidade de água que o senhor falou aí, eu queria entender um pouquinho mais sobre o que seriam essas bacias de qualidade de água, né? E é isso, professor. Do resto, eu queria parabenizar, né, e agradecer por essa excelente palestra. O seguinte, só rapidamente aí sobre a bacia de qualidade, o que acontece é o seguinte, no plano diretor de drenagem urbana, foi proposto e foi incorporado, foi feita uma resolução em cima disso, que é o seguinte, na verdade, o que acontece? Os estudos lá da Environmental Protection Agency, da EPA, né, o pessoal fez uma série de estudos, diz o seguinte, nos primeiros 2,5 centímetros da água de lavagem da cidade, tá? Você remove praticamente 90% da poluição, tá? Ou seja, é retirada, a poluição difusa da cidade é lavada nos primeiros 2 centímetros de água, de chuva. E aí, então, o que acontece é o seguinte, o que foi feito é o seguinte, é que você tem a bacia de detenção da água, que é o amortecimento de onda de cheia, mas antes dessa bacia, aqui em Brasília, é obrigado a você fazer uma outra bacia, que é chamada bacia de retenção, na verdade eles chamam de bacia de qualidade, onde você, como diz, reteria os primeiros 2 centímetros de água, tá? Veja que, como diz, na verdade é um volume grande, né? Então, normalmente, a bacia de detenção, ou seja, a bacia de amortecimento, nem é necessária, porque a bacia de qualidade já amortece a onda de cheia. Mas o problema todo é o seguinte, essa resolução não disse como é que essas bacias tinham que ser feitas. E aí, então, o pessoal foi fazendo do jeito que achava que devia ser feito. Então, na verdade, a água, ao invés de ser, como diz, uma bacia, como diz, offline, né? Ou seja, se você joga a água nela, quando enche a água segue para outra, na verdade a água atravessa essa bacia. Como ela atravessa essa bacia, ela arrasta todo o sedimento, em vez de reter os sedimentos. Então ele acaba jogando para a bacia de baixo, que por sua vez joga para o rio. Então essas bacias não servem para nada, tá certo? E quando na verdade, se você começa a pensar um pouquinho, não é tão difícil melhorar sensivelmente o funcionamento disso, tá? Mas esse foi um problema que aconteceu aqui em Brasília. Ok, obrigado, professor. Vou passar para o professor Ricardo. Mais uma vez, professor Sérgio Coelho, muito obrigado por ter aceito o convite, o nosso convite para participar dessa palestra. Como de costume, o senhor sempre muito didático, né? Então, consegue pegar esses assuntos bem complexos e trazer para nós de uma forma bem didática, que é fácil de entender, da forma como o senhor ensina. Eu tive a oportunidade de conhecer, tive o prazer de conhecer lá atrás, no projeto que fizemos parte, e desde então, é só admiração pela sua obra, pelo seu trabalho, pelo o que o senhor desenvolve, né? Então, quando o professor Mauro falou assim, pessoas que trabalham nessa área de águas urbanas, uma delas, eu pensei no seu nome, pelo o grau de importância que o senhor tem nessa área, pela contribuição que o senhor tem dado, principalmente na região do Distrito Federal, Brasília e outros lugares, né? Tanto na parte de águas urbanas, como de outros tipos, modelagem, etc. Então, o professor Sérgio Coelho tem atuado em várias frentes. Então, eu achei muito interessante a maneira como o senhor estruturou a palestra. O senhor começou lá de forma bem didática, com efeito estufa, e tirando, desmistificando alguns assuntos que, para nós, isso é vendido como uma forma, como sendo uma verdade, e, na verdade, não é, né? Então, também eu já sabia que Brasília alagava pelos seus trabalhos e por outras informações, mas é interessante a gente parar para pensar uma cidade que é projetada alagar. E aí o senhor brilhantemente diz, ela foi projetada para uma situação que hoje não comporta mais. O senhor vê aquele edifício lá que tem o estacionamento e uma baixada. Será que ninguém viu aquilo quando projetou? Impressionante. Então, será que ninguém... Aí o senhor fala assim, não, mas aí tem uma rede de drenagem no meio, ali na Baixada, mas se tem vegetação, é de se esperar que essa vegetação vá cobrir a rede de drenagem, ou entupir, etc. E aí, uma edificação pública de grande monta
do lado de um estacionamento que é completamente impermeabilizado, só que o nível do edifício é menor, em algum momento alguém deveria ter pensado que aquela água vai para algum lugar mais baixo, né? Mas aí tem sempre aquela questão de o paisagístico, o bonito, etc., e aí esqueceram desse ponto. Mas é interessante, Ricardo, isso que você está levantando, que é o seguinte, na verdade, aquele estacionamento enorme ali, a gente já fez os cálculos, o volume que gera não seria facilmente absorvido pela galeria, tá? Só para você ter, naquele gramado ali, corre uma tubulação de um metro de diâmetro, tá? Nossa! Agora, por que não funciona? Porque como a tubulação está paralela às curvas de nível, tá? Por mais que você afunde a ponta, a declividade da tubulação é baixa. Tá? Exatamente a questão do prédio ser muito comprido, paralelo às curvas de nível. Então, lógico que o tubo tem que ser paralelo ao prédio, né? Então, mas apesar do diâmetro grande, ele não tem, como diz, uma capacidade muito boa. A primeira coisa é isso. A segunda é que o grande problema daquele estacionamento são as árvores, porque quando chove cai muita folha e entope as bocas de lobo. Mas o problema então é o seguinte, mas da onde vem essa água toda? Na verdade, a falha do sistema de drenagem do plano piloto, tá? Então a água não é absorvida lá em cima e ela vem descendo, né? Porque na verdade drenagem é como qualquer outra coisa em saneamento, tem múltiplas barreiras, não é isso? Então se a rede lá de cima não comporta, isso vem repercutindo para baixo, tá? Aquela obra que eu falei de 300 milhões aqui do DF, na verdade ela começou a ser necessária pela obra do estádio, tá? Porque no estádio ia ser feito, teoricamente, um sistema com toda a parte de medidas compensatórias e tal. Só que isso sai caro, quem fez o estádio fez simplesmente um estacionamento comum, e pegou toda a drenagem do estacionamento e engatou na rede de drenagem que já existia. Então o que acontece? Como ele está montante, ele afoga a rede, tá? Então a cidade dali para baixo, tá? É como se não existisse rede de drenagem. Tá? Então a água corre tudo por cima. É por isso que então fizeram uma nova rede, tá? Mas aí, para não mexer nas coisas, em teoria, eles fizeram através de escavação por baixo da cidade. Estilo um tatuzão, né? Não, mas não foi tatuzão não, foi escavado à mão. Nossa! Tá? Então a cada não sei quantos metros eles fazem uma chaminé, tá? E vai cavando e botando cambotas de tipo, aqueles tubos tipo ármico, né? Tá? Então, mas é tudo escavado manualmente. Natal tomou uma posição nesse sentido aí. Eles construíram um túnel para trazer a água de chuva que tem... Natal tem uma parte alta e uma parte baixa, né? Então, da parte alta fica difícil de jogar para outro lugar. Então, eles construíram um túnel para transferir essa água. E Natal tem uma solução que é interessante. Eles têm algumas lagoas e tem que bombear a água dessas lagoas para outro lugar. Né? Justamente por conta desse desnível. E agora eles estão sofrendo com um problema sério que toda essa água de chuva que acontece lá em Ponta Negra está indo para a praia que acabou de ficar largada. Então a água da engorda está recebendo toda aliás, a área de engorda está recebendo toda aquela água, como não tem para onde escoar, virou uma piscina. Então o turista chega na cidade num dia que, vamos dizer, o turista chega hoje, chove amanhã, ele não vai para a praia porque em condições normais uma praia conduziria tudo para o mar, acabou a história, a praia está seca. Lá não, fica uma lagoa. Então está pensando como fazer para resolver esse problema, né? Professor, o senhor falou exemplo de Brasília, falou cidades, medidas compensatórias, que é a bola da vez, sistemas baseados na natureza. Hoje de manhã, na sala de aula, estávamos conversando, eu, o professor Mauro e os alunos, a respeito de medidas compensatórias. E eu vou lhe fazer uma provocação, no seu entender, como aplicar medidas compensatórias em áreas já consolidadas? Tá. Veja só, isso é extremamente complexo, mas é o seguinte, talvez fazer realmente, nos poucos terrenos que a gente ainda tem disponível, fazer algumas medidas. Outra coisa é o seguinte, nos passeios, tá? Nós vamos ter que pensar em implementar algumas medidas, e nós vamos ter que discutir muito a questão de
de melhoria da infiltração, porque não adianta simplesmente fazer um gramado, tá? Nós temos que realmente fazer umas valas, as trincheiras de infiltração, né? E você vê o seguinte, agora Paris acabou de tomar uma decisão interessante, não sei se chegaram a ver isso, a Prefeitura de Paris decidiu que na região central de Paris, 50% das vagas de estacionamento vão ser transformadas em área verde. Tá? Isso é bom, muito boa solução. Pois é. Mas para isso você tem que, como diz, tirar o trânsito dos centros, né, e melhorar o transporte urbano. Você veja que o transporte urbano tem a questão do transporte público, né, ele tem realmente um papel fundamental aí na questão, porque nós temos que reduzir a quantidade de carro, aí você pode reduzir estacionamento e tal. Aqui em Brasília, a quantidade de estacionamento é um negócio boçal, né? Então, nós temos que realmente pensar em como reduzir. Na universidade hoje, veja só como é que algumas medidas são interessantes. A questão das cotas sociais, tá, dentro da universidade, tá, levou a que o número de carros no estacionamento diminuísse drasticamente. Tá? Então, os grandes estacionamentos que foram construídos, inclusive boa parte daquele estacionamento que eu mostrei, tá, ele fica ocioso por causa exatamente porque a renda dos alunos é mais baixa hoje. Tá? Então, mais gente usa transporte público e menos usa estacionamento. Tanto é que uma das soluções que a gente propôs para reduzir o problema é fazer medidas compensatórias naquele estacionamento. Tirar um terço daquele estacionamento e transformar em áreas de infiltração. Agora, e onde está muito ocupado, é complexo. A gente está fazendo um estudo também, aí é um estudo, como disse, em nível de graduação. A gente está fazendo estudo exatamente naquela área lá do Sol Nascente, Ceilândia, que são áreas com pouca área. Então, é tentar utilizar tudo que existe de área e, de repente, vão fazer as contas. Eu acho que não vai reduzir mais que 5%, 10%. Então, você vê o seguinte, isso não vai resolver o problema. Tá? Então, nós estamos numa sinuca de bico aí com essas áreas. Então, vem uma questão séria, quem paga a conta? Isso. Não é? Porque eu estava falando para o professor Mauro hoje pela manhã, são medidas, assim, salta aos olhos, por que você não bota um jardim de chuva, por que você não bota um telhado verde, etc. Bom, quem vai pagar a conta? Porque aí você está lá na sua casa todo confortável, aí alguém diz, rapaz, se no seu bairro botar um telhado verde, diminui o volume de água que vai chegar na rede de drenagem. Ele vai perguntar, quem que vai me pagar? É claro. Exato. Mas então, veja só, que isso aí acaba sendo, a única forma é exatamente como aconteceu com a energia, né? Com a energia. O que acontece? Você paga a conta de luz. Se você botar painel solar, você reduz a sua conta, não reduz? Então, é por isso que tanta gente botou painel, tá? Então, se você cobra pelo serviço de drenagem, tá? Você está pagando, assim, você está fazendo, você tem jardim de chuva, você tem telhado verde e tal, aí você vai pagar menos, não é isso? Tá? Se você comprovar que eu não solto para baixo mais água do que a vazão de pré-desenvolvimento, aí você não paga a conta. O senhor puxou uma coisa interessante, veja, nada a ver e tudo a ver. O que é que tem a ver um estacionamento com um sistema de drenagem urbana? Né? Exato. Então, no momento em que você reduz o número de carros, significa que mais pessoas estão... se nada mudou, significa que mais pessoas estão utilizando o transporte público, portanto, o estacionamento ficou ocioso, que aí vai dar lugar a uma área permeável, que antes era impermeável, né? Um outro ponto... Oi, cara, só uma coisa que também a gente fica... o que eu achei bem interessante o que o professor Sérgio falou agora, em relação como essas soluções de drenagem urbana, elas devem ser integradas com outras políticas urbanas, né? Porque veja como a questão do transporte, né? A questão do transporte público de qualidade pode reduzir a quantidade de automóvel, em compensação e também reduzir a quantidade de vagas de estacionamento, e isso tem a relação com a questão da drenagem. Então, como a questão do transporte, da drenagem e outras questões urbanas, elas precisam ser integradas, né? Você tem que fazer um planejamento, né, que considere todos esses aspectos de forma integrada, porque às vezes a gente fica pensando, não vamos
a gente só vai conseguir resolver o problema fazendo uma solução técnica de drenagem. Não é assim, né? Tem outros fatores que estão envolvidos aí. E eu achei bem interessante, né? Eu fico pensando, professor, essa questão dessa chuva que deu aí em Brasília, né? Que aconteceu... então, o estacionamento poderia ser você fazer uma redução do número de vagas, poderia minimizar e evitar talvez esse problema aí, em vez de você fechar a janela lá de ventilação do bloco, né? Porque fechar a janela de ventilação do bloco também é um problema, né? Você não está resolvendo o problema, né? Só está acumulando água ali. Não, inclusive, a gente, até soluções arquitetônicas já foram planejadas, tá? Que é o seguinte, por exemplo, ali na frente da ventilação, a gente fazer uma falsa parede, tá? E com isso a gente conseguir quem vai fazer, como diz, o bloqueio da água, não é mais a parede real, tá? E fica um espaço entre como diz, essa nova parede, né? E a parede atual, e aí nessa parede atual pode ter ventilação sem problema, tá? Isso. Então, esse tipo de solução a gente está discutindo muito, e também esse negócio que eu estava falando de uso do espaço de estacionamento para infiltração de água, e é óbvio que a gente pensou em fazer também uma grande vala, tá? De infiltração nesse estacionamento, de tal forma seguinte: se a vazão for realmente muito grande, joga água para fora, tá? Joga água para a rua. Então, vai alagar a rua, vai alagar a parte mais de baixo, mas não aquele prédio. Então, essas coisas todas são... Agora, de novo, é a questão do dinheiro, né? Então, eu estou às voltas com esse problema dentro da universidade desde 2009, tá? E eu praticamente não consegui nada até hoje. Toda a reitoria que assume diz que vai fazer, tá? Bota a gente para fazer estudo, a gente faz propostas e nada é efetivado, de fato, porque o dinheiro não aparece. E eu acho que o problema, assim, se a gente for pensar a longo prazo, é um custo que vai se ter, mas que vai ter um benefício muito maior e vai reduzir o custo de outros problemas que podem ocorrer, né? Então, exato, é um investimento que está se fazendo, mas que a longo prazo, no futuro aí, vai ter um retorno, né? Exato. Professor, o senhor falou aí de um ponto interessante, que foi a variação espaço-temporal da chuva, né? O senhor vê, eu não tenho ideia da área da parte sede de Brasília. A Campina Grande, onde nós moramos, ela tem 28 quilômetros quadrados, né? E aí, um estudo feito, nós fizemos um estudo, isso aí foi uma base de uma tese de doutorado de um aluno, da variabilidade espaço-temporal da chuva dentro da cidade. E o que nós encontramos foi uma coisa bem interessante. Para uma cidade com 28 quilômetros quadrados, a chuva varia bastante, a ponto de, num certo bairro, que fica um pouco mais alto, você tem 52 milímetros, 60 milímetros de chuva, e num outro bairro, 7 quilômetros mais distante, só que numa parte baixa, vai chegar a 30 milímetros. Né? Então, se você for fazer o projeto pensando só no pluviômetro que está no meio de campo, vamos dizer assim, numa situação, ou ele vai ficar mais, ou ele vai ficar menos, ou, na verdade, ele vai ficar no ponto ótimo, porque a chuva vai ter essa variabilidade, né? Então, pensando nisso, uma das propostas desse nosso aluno era desenvolver uma ferramenta que fosse de uso geral para gerar IDF para qualquer lugar do Brasil. Certo. E aí, o final da tese de doutorado dele foi essa ferramenta. Eu vou lhe passar a ferramenta para o senhor vai acessar a base de dados da ANA, vai gerar a IDF de Brasília da forma que o senhor desejar, a qualquer momento. Só que o processo é o seguinte, veja só, o ideal seria gerar IDF a partir de pluviógrafos. Isso. Ou pluviômetros automáticos, né? Porque o problema do pluviômetro comum é chuva de um dia. Pluviômetros automáticos, eles têm uma base de tempo menor, cada 10 minutos, quando tem chuva, né? Então, aqui nós temos 7 pluviômetros do CEMADEI. Eu não sei se esses pluviômetros que o senhor disse que está espalhado pela cidade é da própria
a DASA ou companhia, ou seria Semadem também? Tá. Né? Não, no caso aqui, viu, o que a gente fez é o seguinte, veja, a gente conseguiu, lógico, com o nosso tempo de experiência aqui fazendo pesquisa, a gente já identificou quais são os pluviólogos mais baratos, qual é a melhor forma de então, a gente conseguiu, a gente usa aqui na UNB um pluviólogo extremamente barato, tá? A gente bolou um sistema de instalação disso, que a gente, em vez de botar por aí, a gente bota em cima de prédio, tá? Não prédios altos aqui, né? Bota em cima de corpo de bombeiro, em cima de escola, que são prédios baixos, mas a gente evita o roubo, né? Tá? A gente já faz uma instalação pré-montada, que é em cima de um bloco desses blocos de pavimento, tá? Esses hexagonais. Então, ele fica preso ali, então eu já levo e só coloco no lugar, tá? Nivelo lá no local e aí tá o pluviólogo instalado. Isso aí levou um custo muito baixo. Você vê o seguinte, os 60 pluviólogos, né, na hora de 50, 60 pluviólogos que a DASA comprou, não deu R$200 mil. Qual é o fabricante? É da Onset. Tá? Eu me lembro que um tempo atrás o senhor estava trabalhando com Seba, né? Isso, mas a Seba quem vende, né, comercializava também. Tá? Mas o pluviômetro é da Onset. Ele é muito barato. Tá? E o sistema de aquisição de dados ele é extremamente simples. Tá? Então, para quando você não precisa de transmissão automática, sai muito barato o sistema. Então, a DASA gastou mais uns R$4 mil depois e ela automatizou todos os pluviógrafos dela por transmissão via celular. Tá? Então, por cada um, eles gastaram mais R$4 mil. E agora, então, toda a rede da DASA ela é por transmissão automática e você, então, poucas horas depois dos eventos, já está tudo no banco de dados. Maravilha. Então, eles estão com 60 pluviógrafos e eles compraram mais 40 para botar nos pontos que eles acham que precisa ter melhor cobertura. Professor Mauro? Opa, vamos abrir, então, aqui para alguns alunos, né, que estão querendo perguntar. Então, vou passar primeiro a palavra para a Ana Carolina, que levantou a mão. Boa noite, professor. Obrigada pela palestra. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é sobre o contexto de Brasília, né, que o senhor explicou e mostrou alguns vídeos também. No caso, como... Calma aí, deixa eu ver. Sim, se teria alguma medida emergencial que o senhor consideraria importante, além da que foi feita, né, que poderia também ser usada em outras situações, não só em Brasília, para evitar os alagamentos nos prédios. Com relação a isso, você vê o seguinte, na verdade, na universidade a gente fez uma série de propostas, tá? Então a gente consegue resolver o problema de maneira muito simples e um custo relativamente baixo. Tá? Na cidade, nós temos um problema sério, que são as tesourinhas, que a gente chama, as passagens que existem por baixo do eixo central da cidade, que é a grande avenida que corta, são 16 quilômetros, tá, ao longo da cidade. A passagem por baixo, o que acontece? Você vem numa certa altura, uma certa cota, você entra num buraco para passar por baixo da estrada e sobe do outro lado, né? Quando você faz isso, o que acontece? Vira um buraco. Se a galeria de águas pluviais não dá conta, ele alaga, né? Esse tipo de solução é facilmente resolvido com um pouco de terraplenagem e, como diz, melhoria da parte de jusante, né? Então você reduz o tamanho do buraco. Então, isso aí é tipo da coisa que dá extremamente barato e fácil. Agora, uma das coisas que preocupa a gente é exatamente a pessoa vem e, de repente, entra num lugar que está alagado, né? E, para isso, a gente tem que fazer sistemas de alerta que são muito baratos, tá? São simplesmente sensores de nível ligados a alertas tipo sirene, luzes e tal. Então, o que acontece? Quando o nível da água passa de 30 centímetros, ele dispara um alarme e aí fica com luz dizendo não entre, né? Tá? Então, a pessoa não entra naquele lugar e aí a gente evita, então, que as pessoas entrem em áreas alagadas. Então, esse tipo de medidas são medidas muito baratas que, aqui em Brasília, como a gente não... Porque, veja, onde você tem um alagamento de grande porte, né, é o que está acontecendo lá em São Paulo, na Vila Pantanal, né, na beira do Tietê. O Tietê bota água para fora, não tem jeito, tá certo? Vai alagar, eu não tenho como resolver, tá? Mas, então, aqui em Brasília, a maior parte dos problemas que a gente tem são de fácil solução.
Eu estou vendo aí, professor, que a questão é financeira mesmo, é querer fazer, né? É muito dinheiro, viu? Aqui nós temos muito dinheiro, porque Brasília tem um negócio que é a parte de segurança e educação é pago pelo governo federal, tá? Por ser a capital do país. Então, só isso tira um dinheiro imenso do Estado. Uma outra coisa que é interessante aqui em Brasília, o governo do DF dá tanto subsídio para o transporte público, tá? E 75% como diz, do montante que é gastar, para cobrir o transporte público, é pago pelo governo para as empresas de transporte. Então, em Brasília, é uma cidade que, para que eu possa fazer o chamado catraca livre, né, parar de cobrar pelo transporte público, eu só preciso cobrir mais 25% do custo. Entendi, professor. E a segunda pergunta seria sobre essa resistência, né, dos órgãos públicos em aceitar essas medidas de solução que são baseadas na natureza. E aí eu queria perguntar o que o senhor acha que poderia diminuir essa resistência e aumentar essa aceitação. Eu acho que essa resistência ela vem sempre do desconhecimento, né? Tá, basicamente, e realmente a falta de diálogo. Então, uma coisa que tem que haver, por exemplo, se eu falei, talvez a medida mais importante que já houve aqui em Brasília foi uma coisa simples, foi um curso, né, patrocinado pelo governo. Então, na verdade, houve um incentivo muito grande para que os técnicos dos órgãos participassem desse curso, tá? Onde é um curso que vocês estão fazendo aí, esse curso de drenagem que vocês estão fazendo, tá? Onde você está vendo aí como as medidas compensatórias devem e como é que elas podem ser implementadas e tal. Porque aí você esclarecendo os projetistas e as pessoas que fiscalizam os projetos e que determinam quais são os parâmetros de projeto, como é que são os termos de referência, tá? Aí você, então, dá caminho para eles não ficar repetindo o que estava sendo feito há 30 anos atrás, tá? Mas, na maior parte das vezes, o cara não tem tempo para se atualizar. Então, tudo passa pelo treinamento e educação. Entendi. Obrigada, professor. Obrigado, Ana Carolina. Mais alguém? Marisa. Boa noite, professor. Muito obrigado pela palestra, foi excelente, a aula muito clara. Eu gostaria de perguntar quais que o senhor considera os principais obstáculos para a implementação dessas infraestruturas que sejam realmente eficientes e também que tenha esse olhar para a sustentabilidade com relação à drenagem urbana diante dessas mudanças climáticas, desse contexto de mudanças climáticas. Você vê o seguinte, a grande dificuldade nós temos, isso é mais ou menos claro, é assim, espaço, né? E da onde vem essa falta de espaço? O problema todo do Brasil é que, de maneira geral, a questão do governos, né, de maneira geral, eles não, como diz, não têm muito interesse de planejar as coisas. Então, é o seguinte, deixa correr as coisas, as pessoas invadem os terrenos, ocupam as áreas, depois que já está tudo ocupado, fala, agora vamos regularizar. Tá certo? E aí, então, você vê o seguinte, isso você deve ter aí também, aqui em Brasília nós temos muito, tá? São os políticos profissionais de invasão, tá? Eles vivem a ponta de, como diz, de ganhar votos, tá? Dizendo que nós vamos regularizar as invasões, né? Então, para isso, você precisa ter uma invasão primeiro, tá? Então, por exemplo, nós tivemos aqui há pouco tempo uma área que era uma área que eles chamam de Flona aqui, né? Era uma área de preservação, tá? Do governo federal, tá? E aí o pessoal começou a ocupar, né? E começou a ocupar irregularmente, o que era as poucas chácaras que havia ali, o pessoal começou a lotear. E aí, por exemplo, uma das deputadas federais aqui, que era presidente daqui do Distrito Federal, que era presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, tá? Ela propôs uma lei descaracterizando como área de proteção esse terreno, tá? Isso, como diz, foi aprovado por, como diz, acordo de liderança, sem votação na plenária, tá? E então, o que era um terreno público protegido, né, do governo federal, de repente, não é mais área protegida. No dia seguinte, todo mundo invadiu tudo, tá? Hoje nós estamos com uma cidade construída sem menor
como diz, melhor planejamento. Obviamente, já começou a alagar tudo. Entendi, muito obrigada. E com relação à integração, né, de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, sensores inteligentes, a internet das coisas, a computação em nuvem, você acredita que elas são soluções viáveis que podem realmente otimizar a gestão da drenagem urbana? Tá? Você vê o seguinte, tem algumas coisas, né? Você vê a internet das coisas, tá? Eles nos ajudam muito na questão de alertas, né? Então, a gente pode reduzir riscos, né? Principalmente risco de vida, tá? Acho que isso aí é fundamental. A questão de inteligência artificial e tal, a gente está usando isso, né? Se você olhar, está mudando só de nome, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer o doutorado, eu estava lá, cheguei lá, você vê, já faz muitos anos, né? A maior parte, quase ninguém aqui tinha nascido ainda, lá no final da década de 80, então, quando eu cheguei para fazer doutorado, o pessoal da área de informática estava chegando para desenvolver redes neurais, tá? Era o assunto da moda, tá? Doutorado em redes neurais. Então, o pessoal de informática, todo mundo trabalhando com o desenvolvimento das redes neurais. Bem, isso aí é uma das bases da inteligência artificial, né? Tá? Então, você vê o seguinte, na verdade, a questão de inteligência artificial, ela sempre foi utilizada. Então, você veja todos esses algoritmos genéticos, algoritmos, como diz, evolucionários todos, são parte tudo de uma inteligência artificial. Então, na verdade, a engenharia já vem usando a inteligência artificial na otimização dos processos há muito tempo, né? Então, apenas que nós estamos tendo agora algumas ferramentas que facilitam o acesso a isso, tá? Mas nós precisamos de gente ainda, são vocês, tá? Que precisam trabalhar os modelos para que implementar a inteligência artificial de uma forma controlada, que a gente sabe o que está acontecendo, o que está sendo feito. Muito obrigada, professor. Obrigado, Marisa. Rodrigo. Boa noite, professor. Primeiramente, queria agradecer, né, pela palestra. Foi muito rica em conteúdo. Eu também tenho duas perguntas. A primeira seria, né, o senhor, em algum momento aí o senhor falou que alguns países estavam majorando, né, a vazão aí de projeto para depois se ter uma redução de custo, né, ao longo dos anos. Eu sei que trazer essa ideia para algumas cidades do Brasil, né, é meio complicado. Como, por exemplo, Recife, né? Porque em Recife, em alguns lugares, a gente trabalha com uma cota de deságua afogada. Quando eu trabalho com a rede de drenagem, se for uma rede de drenagem convencional, ela é muito robusta, né? O diâmetro do tubo vai ser maior, o recobrimento vai ser maior, e às vezes não é possível a gente chegar com uma cota adequada. Mas supondo que em uma certa cidade aí, né, isso seja possível. Eu queria saber, né, se o custo para implantar uma rede de drenagem mais robusta, será que ele compensa? Será que não seria mais viável investir em algum outro técnico, por exemplo, uma técnica compensatória, alguma coisa nesse sentido? Eu queria saber aí, eu queria ver se o senhor já desenvolveu algum estudo nessa parte aí, que deu mais a variável custo, né? Eu se conhece alguns estudos. É o seguinte, o seu som estava com muita reverberação, viu? Eu não peguei direito essa parte final. Tenta sintetizar em uma frase aí para a sua dúvida, para ver se eu consigo entender melhor, porque realmente está difícil entender o que você está falando. Certo. Para a gente majorar, né, a vazão de projeto, a gente vai trabalhar com rede de drenagem mais robusta. Isso daí vai gerar um custo. Será que esse custo aí seria viável, né? Será que não seria mais viável a gente implementar outras técnicas de drenagem, como, por exemplo, trabalhar com drenagem compensatórias? Eu queria saber se o senhor já desenvolveu algum estudo, né? Se tem algum conhecimento sobre isso. Bom, na verdade é o seguinte, o ideal é eu sempre realmente partir primeiro para medidas compensatórias, né? Então, na verdade, quando eu falo você veja que quando você fala, maior parte das vezes, quando a gente fala em medidas compensatórias, eu estou falando de tempo de recorrência baixo. Não é isso? Tá? Eu vou melhorar a situação para período de retorno de 2, 3 anos. Tá? Quando vier a chuva de 10, 15, 20 anos de tempo de recorrência, as medidas compensatórias melhoram, mas não resolvem. Tá certo? Então, acaba que a gente tem que ter algumas obras de
de porte. Essas obras de porte são as obras que a gente realmente tem que pensar em termos de majorar o valor da vazão. Você veja o seguinte, a gente tem um risco nisso na engenharia, que é o Tribunal de Contas, tá? O pessoal pode achar que a gente está fazendo superfaturamento de obras, tá? A primeira coisa é isso. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem estabelecida. Nós tivemos uma experiência grande agora com isso, que é o seguinte, lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma perda grande de estradas, pontes, bueiros, né? Etc. E tudo vai ter que ser reconstruído, tá certo? E na hora de reconstruir, a pergunta é, usamos os mesmos critérios de projeto? Tá? Porque é um número grande de obras que tem que ser reconstruído agora, né? Então, de cara, o IPH, já, como diz, a primeira proposta do IPH era simplesmente isso, calcula a vazão de projeto e aumenta. Tá? Isso foi, como diz, uma proposta inicial do IPH. A Ana está com uma comissão, tá, que já está em um ano que está trabalhando nisso, que é exatamente para pensar, então, um pouco de como é que nós vamos lidar com os eventos críticos daqui para frente. Tá? Então, não é uma resposta não é uma pergunta de resposta fácil. Entendi. Outra pergunta que eu tinha, né, mas durante a conversa o senhor já acabou respondendo, que era o porquê que... Era sobre a UNB, né? O porquê que, desde o início, não foi pensado aí em uma solução realmente de drenagem, né? Porque meio que o que fizeram foi só transferir o problema de engenharia e colocar para a arquitetura, né? Meio que cobriu um santo e descobriu o outro. O que acontece é o seguinte, veja, para começar, é o seguinte, nós estamos falando de um prédio, né, o Minhocão, ele é um prédio projetado por Niemeyer, tombado pelo patrimônio histórico. Então começa, como diz, se eu quiser mexer na calçada na frente dele, eu tenho que ter autorização dos arquitetos. Tá? A solução que eu propus já lá em 2010, tá, é a seguinte, como diz, aumenta a cota, tá? Logo depois da calçada, eu aumentar a cota do terreno, tá? Fazer um morrinho antes do prédio, nesse morrinho, tá? Tudo gramadinho, plantar umas árvores, botar uns banquinhos, ficar tudo bonitinho, tá? E aí o que acontece? Quando vier grandes águas, ela alaga o estacionamento e aí eu faço uma abertura naquela lateral e jogo a água lá na rua, tá certo? Essa foi a primeira solução que eu propus. Os arquitetos não gostaram, torceram o nariz. Aí a segunda proposta agora, tá? Que é a última que eu fiz e provavelmente vai ser a última que eu vou fazer, não vou mais fazer nenhuma, tá? Porque eu cansei. Tá? É o seguinte, botar um canal, exatamente aquilo que eu falei, um canal gramado no meio do estacionamento, tá? Porque quando der excesso de água, cai nesse canal e joga água na rua. Tá? E esse canal, nas chuvas menores, ele vai servir de vala de infiltração. Tá? Então, esse tipo de solução é possível. Agora, só que é o seguinte, no caso de prédios tombados, a complicação é maior. Aqui, só para ter uma ideia, nós temos o prédio onde eu trabalho, tá? Chove dentro porque o telhado joga água para dentro e a calha central, como diz, vaza. Então, nós falamos, vamos botar um telhado em cima, né? Então, era simplesmente botar um telhado que quase não aparecia, era simplesmente, em vez de jogar água para dentro, inverter a água, jogar para fora. Aí, o órgão aqui responsável consultou o arquiteto e o arquiteto deu contra, tá? Dizendo o seguinte, não pode porque lá de longe eu vou conseguir enxergar o telhado que não é o que eu projetei. Tá certo? Então ele falou, vocês podem melhorar, pode até inverter a água, mas usando a mesma solução que eu usei. Tá? Então é o seguinte, o telhado ia ficar em 150 mil, a proposta feita pelo arquiteto, que não resolveu o problema, melhorou, mas não resolveu, custou 4 vezes mais caro. Entendi, professor. Pronto, essas são as minhas perguntas. Muito obrigado pela atenção. Professor Sérgio, no final do ano passado, teve aquele evento lá da BRH em João Pessoa, e eu me encontrei com o Francisco Horn, que é professor lá da Federal de Santa Maria, né? E ele me falou que ele estava envolvido em fazer o projeto e a execução das pontes, que um dos problemas que aconteceu lá no Rio Grande do Sul foi que muitas cidades ficaram sem comunicação porque as pontes foram levadas. E aí ele caiu justamente nisso que o senhor falou, qual é o período de retorno que eu vou utilizar? Porque o período de retorno que geralmente se utiliza para a ponta, a depender de altura, comprimento, etc., é 1. E agora, o que é que eu faço? Né? Então, eles estavam quebrando a cabeça para saber como eles iam trabalhar para resolver esses projetos.
E não é uma ou duas pontes, são muitas. São muitas de uma vez só. É isso. Será que alguém mais queria, ou a gente conclui aqui? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta? Pelo jeito não, professor. Tá certo. Então, vamos concluir, né? Eu queria novamente, professor, agradecer a sua participação. Muito bom contar aqui com a sua palestra. Foi muito esclarecedora, muito bem ilustrada e exemplificada